Bem-vindos a mais um programa Radar Jurídico. Nessa tarde, iremos receber Heraldo. Ele vai contar um pouco do currículo dele para a gente. Vamos falar do direito na atualidade. Meu nome é Tassiane e Agnello. Boa tarde a todos. Mais um final de tarde de terça-feira aqui na Mundial FM, nosso programa Radar Jurídico. Hoje com a ilustre presença do Dr. Heraldo. Vou deixar aqui para vocês o nosso telefone, o nosso número para perguntas no WhatsApp da Mundial, que é o 19 99793 9785. Boa tarde, Dr. Heraldo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui nesse programa de vocês aqui, que já recebeu muitas celebridades, né? E é um prazer aqui tá aqui essa tarde com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre direito, um pouco sobre o curso de direito, sobre a faculdade aqui de Pirassununga. Vai ser um prazer. Perfeito, doutor. Doutor, vamos chamar você de doutor? Vamos chamar de professor? Por favor, de você. Tá tranquilo. De coordenador. Isso. Eu posso chamar ele de chefe também. Ele é meu chefe. Também. Mas, então, fala um pouquinho do seu currículo para a gente mostrar um pouquinho para os ouvintes ali como tudo começou, como que você chegou ao mundo do direito. Perfeito. Bom, eu sou de Pirassununga, né? Nascido, criado aqui. E eu tenho uma história um pouco diferente com o direito, né? Normalmente as pessoas chegam ali com 17, 18 anos, prestam o vestibular de direito e já iniciam a sua carreira, né? Comigo foi um pouquinho diferente. Eu fui inicialmente fazer engenharia mecatrônica aqui na USP de São Carlos. Tudo a ver com direito, Heraldo? Tudo a ver, né? Muito próximo, né? E aí estudei 5 anos, me formei engenheiro, comecei a trabalhar na área, né? E lá quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei, nossa, direito deve ser legal, mas eu era muito tímido. E aí eu falei assim, nossa, conversar com pessoas, fazer audiência, despachar com o juiz, acho que não vai dar certo, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com engenharia, tudo que eu fazia era treinamento de pessoas, era essa parte muito mais pessoal, assim, de cursos, tudo mais. E eu falei, bom, se tudo que me afastou do direito hoje é o que eu mais faço, por que não parar e fazer direito, né? Então, aos 30 anos que eu comecei a fazer o curso de direito. E por incrível que pareça, eu acho que foi uma sorte muito grande, porque o curso de Direito, ele é um curso denso, ele é um curso que tem muitas questões filosóficas, históricas, que são importantes. E eu acho que fazer ele um pouco mais velho foi muito importante para a minha formação, assim. Uma maior importância, um maior interesse, mais discernimento, né? Sim, eu acho que eu estava também um pouco mais maduro, né? E o curso de Direito, ele é um curso, por exemplo, na faculdade a gente percebe muito isso, né? Ele não é um curso majoritariamente de jovens. Claro, a gente tem muitos jovens cursando, mas a gente tem muitos alunos na faixa dos 30, dos 40, eu acho dos que tá 50%, não tá, Heraldo? Exato, eu acho também, né? Inclusive a gente tem alunos aí na faixa de 70 anos até, né? Então, assim, eu acho que é um curso, e eu sempre falo isso porque eu acho interessante. Tem muita gente que acaba escolhendo cursar direito, não necessariamente para trabalhar com direito em muitas áreas, como a gente vai hoje explanar mais, né? Mas tem muita gente que quer cursar direito para se tornar um cidadão melhor, para entender melhor os seus direitos, os seus deveres, né? E eu acho que isso é importante. Então tem muita gente aí, 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, que está fazendo o curso muitas vezes por uma questão pessoal ou por uma questão de conhecimento mesmo, né? Então, essa jornada minha foi essa. Comecei na engenharia, comecei a trabalhar e aí falei, não, por que não parar e por que não fazer o direito, né? E foi uma sacada muito importante, assim, né? Eu acho que o direito, como a gente vai explanar mais hoje, né, ele é uma área muito grande, né? Você pode trabalhar em praticamente qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, né? Muita gente entende que
eu vou fazer direito e eu vou ser apenas advogado, ou eu vou ser juiz, ou eu vou ser promotor, ou eu vou ser... Né? E não, a gente sabe que temos aí inúmeras carreiras, inúmeras possibilidades jurídicas aí, né, de trabalho. Outra coisa importante também, né? Hoje em dia a gente tem muitas vagas do direito que são home office. Então você pode trabalhar praticamente em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, estando na sua casa, né? Isso é uma coisa importante também. Outras áreas às vezes dificultam mais essa questão, mas o direito hoje, dependendo do escritório que você está, da função, dá para você trabalhar de casa. E, Heraldo, onde que você se formou? Como que você veio parar na faculdade, dando aula, né? Porque entre ser advogado e dar aula em faculdade é uma grande diferença, né? Sim, eu sempre gostei muito de dar aula, sempre dei aula a minha vida inteira, dei aula de inglês por 20 anos, né? Então sempre dar aula era um objetivo final, assim, né? Quando eu comecei o curso de Direito, a gente não tinha, como a gente tem hoje, Direito em Pirassununga, né? A cidade mais próxima que nós tínhamos era Leme. Então eu fiz aqui na Anhanguera de Leme, e aí, depois de muitos anos, me tornei professor e coordenador do NPJ de Leme, até que em 2021 eu tive essa oportunidade de assumir a coordenação aqui de Pirassununga. Esse ano, agora em julho, eu faço 5 anos de coordenador aqui. Em Pirassununga? Pirassununga. E o nosso curso tem há quanto tempo aqui, Heraldo? A gente começou aqui em 2018, então ele é um curso relativamente novo, né? 2018, mas é um curso que está crescendo muito. Inclusive é muito bacana a gente falar, eu tenho muito orgulho, porque como eu estou há 5 anos, eu pude participar disso, né? A gente está, essas semanas, ouvindo muito falar, porque a gente teve, semana passada, o resultado do ENAD de Medicina no Brasil, né? E Sim. muitos cursos aí, 30% dos cursos com conceito 1 e 2, que é considerado não aceitável, né? E a gente tem hoje, no curso de Pirassununga, o conceito 4 pelo MEC, que é um conceito muito bom, né? Então, 1 e 2 é reprovado, o 3 é o mínimo e 4 e 5 são excelência, né? Então, hoje a gente tem um curso nota 4 MEC aqui. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, a gente tem aí centenas de cursos de direito, né? E a gente está entre os 17 melhores cursos privados de direito do estado de São Paulo. E eu acho que uma outra variável também que é importante falar, né, é a prova da ordem, né? Então, a gente se forma bacharel e aí no final do curso ou no último ano você já pode prestar, se você quiser advogar, você já pode prestar o exame de ordem, né? E é uma prova muito temida, né? A gente ouve assim, eu tenho um vizinho que tem um primo que faz 10 anos que está prestando, o outro prestou já 7 vezes, tal, né? E a gente tem uma estatística muito positiva, 84% dos nossos alunos se formam já tendo sido aprovado no exame de ordem. Para vocês terem uma ideia, essa média nacional é de 17%. Então, a gente tem aí uma aprovação no exame de ordem muito significativa. É o orgulho para a gente que dá aula na faculdade, né, Heraldo? De ver como os alunos se empenham. E assim, nós estamos falando de alunos que trabalham durante o dia. Não são aqueles alunos que, por exemplo, vão para a faculdade de manhã, à tarde estudam, né, e tem a noite livre. Nós estamos falando de alunos que têm uma profissão, geralmente já tem uma profissão, exerce, vai à noite para a faculdade, se forma e ainda passa na OAB, né? Exatamente, isso é muito comum, né? Assim, acho que a grande maioria dos nossos alunos é esse perfil. Alguém que trabalha, que precisa pagar as contas e que tem o sonho de mudar de vida, né? Porque uma coisa que está muito em discussão hoje, né? Eu faço um curso superior ou não. E se você olha estatisticamente o salário de quem tem um curso superior e de quem não tem, é um abismo, né? Então, a gente sabe a importância que é você ter um curso superior no Brasil hoje e as portas que isso te abre, né? Então, muita gente está ali, sacrificando ali o seu tempo, né, com a família, para tentar essa mudança de
vida, tentar fazer com que isso efetivamente altere a vida da família toda. E, Heraldo, se eu fizer o curso de Direito, eu posso só advogar, é isso? Quais seriam os ramos, assim, que a gente sabe que abre? Perfeito, né? Acho que a advocacia é o primeiro ramo que a gente pensa, né? Mas ele não é o único, né? A gente tem aí muitos ramos. Por exemplo, enquanto advogado, você pode ter o seu próprio escritório, você pode trabalhar num escritório, né? Mas você tem outros ramos também. Obviamente você pode trabalhar numa empresa também que tem aí um departamento jurídico, né? O que é muito comum. Mas você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser delegado, você pode ser defensor público. Que mais que Carreira a gente da tem? procuradoria. Procuradoria, né? Também dos municípios, né? Então a gente tem aí um leque muito grande. E hoje... Cartórios Esse também. É o melhor. Excelente, né? E assim, a gente tem essa visão um pouco limitado, né, da profissão. Assim, eu vou ter que ficar trabalhando aqui. Hoje, pessoal, a gente trabalha não só em Pirassununga, em Leme, em Araras, em Porto. A gente acaba trabalhando no Brasil todo, né? Porque hoje é tudo digital, então Os processos, você as consegue audiências, trabalhar. né? Exatamente. Então antes era assim, olha, desculpa, mas eu não vou poder pegar esse processo lá no Acre, né? E hoje você pode pegar e você pode atuar, né? Então isso é muito bacana também, né? Deixa eu pensar aqui. Você tem, pessoal, um leque muito grande aí de concursos, né? Tem muita gente que faz direito para prestar concurso. Por quê? Porque a maioria desses concursos você tem uma gama muito grande das questões sobre direito. Matérias relacionadas a direito, realmente. Exatamente. Então, se você tem uma formação jurídica, você vai ter uma facilidade muito maior do que quem não tem. Mesmo que esse concurso seja de nível médio, por exemplo. A gente está tendo nos últimos anos, e deve abrir esse ano também, mais um concurso do TJ de São Paulo, né? Que quem tem direito facilita prestar, né? Porque cai muita lei. Muito. E é um concurso nível médio. Você não precisa ser bacharel em direito como requisito. Mas praticamente 90% de quem passa é quem está cursando ou quem já se formou no direito. Por quê? 80% da prova ou mais é direito puro, são leis, né? Mas até quando a gente vê, por exemplo, um edital aqui da USP, de Pirassununga, quando abre para concurso, para você trabalhar na área administrativa que seja, né? Ou algum assessor de alguma coisa, quando você pega o edital, a quantidade de legislação que cai, né? Direito constitucional, direito tributário, administrativa, às vezes cai o estatuto do local que você está prestando. Então, aquelas pessoas que já têm o curso de direito, facilita estudar para esse tipo de prova. Com certeza. Inclusive, uma coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas entram no curso de direito achando que a grande dificuldade é de você aprender as leis, né? De você decorar as leis. E essa não é. Você tem lá, você pode consultar o Código Civil, a Constituição, né? A grande dificuldade é você interpretar a lei. Eu acho que essa é a grande diferença do bacharel em direito, né? Ele tem uma formação acadêmica que deixa com que ele pense o direito, que ele interprete o direito, não simplesmente aplique o direito ou aplique a lei. Por quê? Chegar em qual artigo é a coisa mais fácil. Ainda mais hoje com inteligência, né, Heraldo? Exatamente. Ou o menor dos problemas, né? Outra coisa também, o direito, ele não é uma ciência exata, né? Eu sempre falo que a resposta padrão no direito é depende. Né? Como é que você chama? Depende. Né? Por quê? Porque realmente depende. Mas a minha faxineira tem um vizinho? Depende. Né? Por quê? Tem muitas coisas, interpretações. A gente sabe, né, nós que somos operadores do direito, que sobre um mesmo assunto, um mesmo tópico, a gente tem, às vezes, 4, 5 correntes diferentes. Né, que acham coisas diferentes, interpretam aquilo de forma diferente. É exatamente por isso que nós temos os nossos tribunais superiores para tentar equalizar isso, né, para tentar falar, não, olha, sobre isso a gente entende dessa forma. Né? Então, o direito não é uma ciência exata. Olha, você vai ganhar ou você vai perder
depende de muitas variáveis, né? Eu sempre falo que se você chegar num advogado e ele falar para você, ó, isso daqui é causa-ganha, saia correndo. Porque a gente sabe que não existe causa-ganha, porque tudo depende da interpretação de quem está julgando, depende da outra parte. Então, temos muitas coisas aí. E essa é a parte infernal do direito, mas é a parte também mais interessante do direito, né? E eu sempre falo que pode entrar robô, inteligência artificial, mas a gente sempre vai ter, enquanto operadores do direito, muita coisa para fazer, para produzir. Por quê? A gente depende da treta alheia, né? Enquanto tiver pessoas vivendo em sociedade, a gente sabe que vai ter treta. E a gente vai precisar, de alguma forma, tentar representar isso, né? Porque, na verdade, analisando assim, e eu que atuo, por exemplo, como advogada, né, que a gente fala que é o básico do direito, mesmo na advocacia, a gente tem muitas opções, né? Hoje, na advocacia, você pode ser advogada trabalhista, trabalhar para o empregado, CLT, você pode ser empresarial, advogar para a empresa, fazer contrato social. Eu tenho uma conhecida que tem uma empresa, ela é advogada, nunca distribuiu um processo na justiça, né? Ela trabalha no administrativo, só na junta comercial. E ganha dinheiro mais que muito advogado, né? Eu sempre falo que o sonho é a gente trabalhar com consultoria apenas, né? Não depender do judiciário, né? Seria, assim, o sonho, né? Mas, infelizmente, principalmente aqui no interior, a gente precisa fazer um pouco de Nós temos cada aula, coisa. as pessoas falam, não gosto de crime. Mas você pode atuar no criminal ou você pode fazer civil. Sim, sim. Por exemplo, eu majoritariamente atuo com direito criminal, mas faço muita coisa de direito civil também. Então, mesmo dentro da advocacia, essa área ela abre muito, né? Sim. E assim, hoje, cada vez mais, a gente tem a necessidade de você se especializar numa área, né? Porque em 5 anos de faculdade, a gente tem 10 semestres do curso, né? Não tem como a gente chegar, né, ali na parte mais específica de cada área, né? Então a gente vai tentar passar um pouco de cada área, até para você ver o que você gosta, o que você não gosta, né? Eu sempre falo que a primeira coisa que você vai ter é isso daqui eu não quero para minha vida, isso daqui eu não gosto de Que nem trabalhar. eu com tributário, meu né? Deus do céu. E aí você vai se especializando em coisas que você gosta, né? E eu sempre falo que se você for um profissional, obviamente, atualizado, responsável, né? Se você for bom no que você faz, você sempre vai ter espaço, né? Por exemplo, a gente conversa muito isso no off, né? Eu tenho um amigo em São Paulo, que ele é formado em São Paulo, hoje ele é sócio do escritório que ele trabalha e tal, e ele só faz uma única coisa, ele só faz contratos entre empresas brasileiras e empresas japonesas. Né? Só faz isso. Imagina se nós aqui de Pirassununga fôssemos trabalhar exclusivamente com isso. A gente faria um contrato a cada 10 anos e olha lá, né? Então, assim, depende muito da onde você trabalha. E uma coisa que até, acho que na semana jurídica do ano passado a gente discutiu muito, né? Hoje você consegue estágio online em qualquer lugar do Brasil, em escritório, em fórum, em qualquer lugar. Então você pode conseguir trabalhar num escritório em São Paulo, em Brasília, no Rio, que faça especificamente uma coisa que você goste, né? Você só precisa se especializar e buscar o caminho disso, né? Então, assim, o direito ele é muito grande. Por exemplo... Agronegócios, né? Exatamente. Você pode né? trabalhar no agro com o direito. Exatamente. A gente tem hoje, por exemplo, com toda essa revolução de mídia social, né? A gente tem uma discussão muito grande sobre direito de imagem e tudo mais, né? A gente tem toda essa parte do direito que está atrás também de música, de filmes e tudo mais. E isso é algo que a gente vai ter para sempre, né? Nós recebemos aqui no programa a doutora Daniele Moro, e ela, hoje, o carro-chefe do escritório, ela atua no TikTok. Quando as pessoas abrem live no TikTok e começam a ofender a pessoa que está fazendo a live, ela entra com processos de indenização contra essas pessoas que estão
às vezes injúria, Caluniando, calúnia, difamação. né, difamação. Então ela às vezes faz as queixas-crimes, mas tem a parte civil e indenizatória também. Por exemplo, a gente está tendo, né, que olhar para isso de uma forma diferente, né? Porque muitas pessoas entendem, rede social é terra de ninguém, né? Internet é terra de ninguém. Então eu posso xingar as pessoas, eu posso ofender as pessoas, eu posso fazer bullying. Não, e a gente sabe que isso é rastreável e essa pessoa deve pagar pelo que ela faz, né? Eu acho interessante que se falasse, Tassi, vai ter uma mídia social aí que vocês vão ter e vai dar muito processo e as pessoas vão atuar só nesse ramo. Há um tempo atrás isso seria inimaginável, né? Inclusive eu estava conversando com um colega que ele é mais essa parte de Do digital. inteligência artificial e tal, e ele falou que a profissão mais que vai ter demanda para os próximos 5 anos é de administrador de prompt, ou seja, é o cara que vai ficar ali traduzindo o que você quer falar para inteligência artificial. Então Nossa, você imagina. vai chegar para ele Gente, e vamos vai lá. dizer, eu Eu vou preciso contratar fazer uma petição, eu Um preciso... tradutor Exatamente. de robô. É basicamente isso, né? Ou seja, há 5 anos, se você falasse isso, as pessoas iam rir de você, né? Ia falar, como assim? Eu vou precisar de um tradutor, né? Para conversar com E é isso, porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela precisa que você seja específico, ela precisa que você, né, converse com ela de uma forma técnica para que ela possa devolver para você da melhor forma possível, né? Mas, Geraldo, tô decepcionada com a inteligência artificial, tá? Por quê? Porque eu descobri que dá para você impulsionar na inteligência artificial e pagar. Então, se eu falar assim, eu quero o melhor protetor para pele oleosa. Se, por exemplo, a L'Oréal, uma marca X, pagar para impulsionar, a inteligência vai mentir para mim. E vai Mas colocar isso, em primeiro quem paga mais. isso o Google já faz, né? Não, o Quando Google você, fazia, mas eu falava inteligência não, né? quando você procura Agora sim. lá Agora sim. no Google, né? Os melhores restaurantes de Pirassununga. Ele vai te mostrar Os pagos. os que patrocinam o Google, né? Como os melhores, né? Mas a E lá no inteligência final, na tá traindo nós. 17ª página, aquele que não patrocina, né? Mas agora isso é possível dentro da inteligência, né? Então, assim, outra coisa, a gente está em ano de eleição, isso vai ser muito Aí importante. tem direito eleitoral que- também, gente, que Também, trabalhar. e isso é muito importante. Eu tenho amigos que só fazem direito Gente, eleitoral. direito eleitoral é dinâmico, hein? Aquele que quer a decisão em 48 horas e o coração palpitando para recursos em horas, é uma área. É uma área boa. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, a gente Vai, está Betinho. vendo com a inteligência artificial, né? Crescendo muito rápido, né? Há 4 anos atrás era muito diferente do que é hoje, né? A gente vê hoje vídeos que você jura de pé junto que são vídeos reais e são vídeos feitos por inteligência, né? Fotos, né? Fotos, né? Modificadas. E assim, pra gente já é difícil. Imagina pra sua avó, né? Pra sua mãe, pro seu pai, né? Geraldo, deixa eu. Até hoje tem uma execução que eu estou fazendo e não acha nada. A pessoa não tem carro, não há nada. Daí estava fazendo uma varredura em jurisprudência e eu pesquiso muito mais em jurisprudência do que em inteligência ou outra coisa, né? Sou ainda de raiz. Advogada raiz, velha. E Velha não, vintage. vintage. E eu vi agora que as pessoas estão pedindo para penhorar o dinheiro do TikTok. Tem muitas questões, né? Por exemplo, hoje é muito difícil Você você entra, saber vê que a página dele é quanto você um monte de tem presente. investido em criptomoedas e tudo mais, né? Então, assim, são coisas que O direito é judiciário vai ter que olhar para isso, né? Uma coisa também importante para se falar, eu acho que que a gente fala muito, principalmente no começo do curso, né? O direito, ele está sempre a cabo da sociedade, ele nunca está à frente da sociedade. Em que sentido, né? Não é a lei que vai determinar ali o comportamento humano, é o comportamento humano que vai fazer com que a gente tenha a necessidade de criar uma lei para regular aquilo, né? Então muita gente fala assim, nossa, tá vendo, criou uma lei que não precisava. Não,
precisava porque eu tenho gente fazendo, por exemplo, fraude pela internet, eu tenho gente fazendo fraude com vídeo, eu tenho gente se passando pelo Brad Pitt para conseguir dinheiro da senhorinha lá, né? Então aí eu vou ter que mexer juridicamente para que essas pessoas possam ser responsáveis por esses atos, né? Até o jornalismo, geralmente, eles também têm um jurídico para ver informação, o que é fake news, o que não é. Então, na verdade, eu acho que a faculdade de Direito, o curso de Direito é muito amplo. Muito. Inclusive, assim, a gente pensa assim, a empresa grande, mas, gente, a empresa pequena familiar, ela precisa de consultoria jurídica o tempo todo. Eles acham que não, né? Eles acham que não, né? Então, assim, é muito, muito importante isso. Por quê? Você fazendo tudo dentro da lei já é difícil, né? Ainda cai em erro, né? Aí o doutor Heraldo falou uma coisa importante, né, da lei, né? É criação de leis para regulamentar ali o convívio em sociedade. E ainda tem a regulamentação da lei que foi criada, né? Muita gente não sabe, mas tem várias leis que são criadas e ela está ali. Para ela ser efetiva, ela poder, de fato, ali fazer parte do dia a dia do cidadão, é preciso ainda que o legislador regulamente essa lei. Então, assim, é uma lei em cima de outra lei. Sim. Então, assim, a gente vai precisar de operadores do direito, assim, em todos os cantos, sempre, né? Tem pergunta. A Suelen está perguntando sobre assim, a questão mais do curso mesmo, né? Se hoje a pessoa fazendo o curso mesmo, se tem muitas pessoas que desistem do curso, tem pessoas que têm medo de passar hoje na questão da OAB, né? E ela falou assim, e também essa questão, ela falou que a irmã dela fez aqui, minha irmã fez, não gostava, mas hoje ela ama o que ela faz. E ama porque ela falou que transforma muito o redor, ela pôs aqui, eu acho que o social, ela falou, pôs social. Então, o curso de bacharelado, de direito, ele traz também, como ela pôs como se fosse uma ferramenta também para a sociedade. Seria também, tem essas opções que ela... Sim. Perfeito, Sueli. Acho que a sua pergunta é muito pertinente, né? Acho que todos nós aqui, como operadores, já tivemos essa sensação de você conseguir, dentro da sua profissão, algo, às vezes simples, mas que mudou a vida daquela pessoa, daquela família, né? Às vezes você conseguiu, sei lá, a guarda de uma criança, ou você conseguiu terminar um inventário que estava parado há muito tempo, ou você conseguiu, através de uma REURB, né, a documentação da sua casa que não tinha antes. Soltar a gente. Exato, e isso muda a vida das pessoas, né? Então, assim, é muito, não aqui comparando profissões, mas é muito diferente com que outras profissões, né? Às vezes, no dia a dia, a gente percebe que aquilo que a gente fez efetivamente, assim, causou uma revolução, uma mudança muito grande, né? Outra questão que a Suelen falou é a questão do curso. Suelen, acho que todo curso superior, tem muita gente que entra não tendo muita certeza se aquilo é para ele e tudo mais, isso faz parte, né? E tem muita gente que entra e fala assim, isso daqui não é para mim. Outra coisa, né? A graduação, ela vai te mostrar aí os caminhos, ela vai te mostrar as áreas, né? E tenho certeza que vai ter muito mais coisa que você não gosta do que coisas que você gosta. E é exatamente aí que você vai falando, olha, por exemplo, eu detesto direito trabalhista. Né? E tem gente que ama, que faz a vida fazendo isso. E eu não gosto. Tá tudo bem, eu vou fazer outras coisas, né? Mas assim, a gente percebe, por exemplo, toda semana eu estou postando no grupo dos alunos, né, oferta de estágio. Então, quem tiver oportunidade de fazer, vai conseguir ver a prática, por exemplo, numa delegacia, num fórum, num escritório. E aí você começa a ver o direito de uma outra forma, né? Ele acontecendo de uma outra forma. Então isso é muito importante. Então a gente sempre tem aqueles, sei lá, 5%,
5% ali que entra e que vai desistindo ao longo do curso. Mas a maioria das pessoas só vai crescendo ao longo do curso, né? E vai querendo terminar logo, assim. Eu dou aula para o primeiro semestre e para o último, né, Heraldo? Eu também. Eu sempre pego aula ali no Primeiro primeiro e último. semestre e normalmente eu dou as disciplinas de estágio também para o último semestre. Então, a gente sempre brinca, né, Tassi, que primeiro semestre é difícil de dar aula, mas é um prazer muito grande. Porque eles estão ali assim, não, porque eu vi no Datena e tem que, e não sei o quê, e bandido bom é bandido morto, e não sei o que tem, e parará. Aí chega no último ano assim, professor, o meu TCC é sobre medidas despenalizadoras, né? E aí você começa a entender o quanto o curso de Direito... Eu sempre brinco também, falo, se você entrar no curso de Direito e 5 anos depois você sair a mesma pessoa, você fez o curso errado, né? Você vai ter aí que quebrar tudo que você tem dentro de você aí, né? Desmontar tudo isso e montar de novo de uma forma aí mais específica, mais jurídica, tudo mais, né? Eu falo que no primeiro ano, como eles vê na televisão, como eles têm a inteligência, como eles têm o Google, eles sabem tudo. E nós, professores, nós não sabemos nada. Nós estamos dando aula lá equivocados. Exatamente. Né? Eu estou nessa matéria que eu dou do primeiro ano, eu estou indo para a 6ª vez que eu dou a mesma matéria, esses 222 artigos do Código Civil. Mas eu não sei nada para eles. Né? Eles estão grandes, né, Heraldo? Uhum. Chega no final, tá chegando a OAB. Tá chegando a OAB, tá dando aquela incerteza, daí agora eu sei tudo. Pro último ano, eu sou a melhor professora, ser muito inteligente. Tudo que você sabe, né, Heraldo? Exatamente isso. Porque vê a grandeza do curso. Eu lembro que até acho que faz alguns anos isso, né? Eu estava dando aula de direito penal pro primeiro ano, né? E aí eu estava explicando alguma coisa, alguma lei, não lembro especificamente, né? Daí o aluno falou assim, mas eu não concordo com isso. Aí eu falei, mas eles não ligaram para você quando eles foram criar essa lei? O Heraldo Para perguntar se você concordava ou não, né? E a lei, ela tá posta, a gente tem que cumprir. Se a gente entende que ela tá errada, a gente tem que buscar os caminhos legislativos para que ela seja alterada. E as leis são criadas e alteradas todos os dias, né? Eu não dou direito constitucional, mas eu acho engraçado, né? Por quê? Não, mas como é que você cria uma lei inconstitucional? Quantas leis diariamente são criadas claramente inconstitucionais, né? Então, assim, é esse jogo que deixa o direito tão lindo e, ao mesmo tempo, tão complexo, né? Mas é isso, primeiro semestre os alunos estão ali fervorosos, né? E é isso, eles sabem mais do que os ministros do STF, né? Isso. Né? E a gente, não, você não está entendendo, né? E aí, quando chega no final do curso, não, professor, por favor, me ajuda que eu preciso passar na prova da OAB, né? Tem pergunta, Heraldo? Tem um apontamento bem interessante aqui, né? A Michele pergunta, a questão de fazer o curso, né? Se propôs, né? Porque às vezes, ela falou assim, às vezes a família força, não, vai fazer direito, não vai fazer direito, né? Vai fazer bacharelado. Ela pergunta assim, tem que ter uma vocação? E ela falou assim, e dom para isso mesmo? A resposta do padrão depende, né? Eu acredito que algumas pessoas nascem vocacionadas. Eu não fui uma delas. Eu acho que a gente vai ao longo da vida desenvolvendo a nossa vocação e entendendo o que serve, o que não serve, o que eu quero, o que eu não quero fazer. Mas é muito difícil aquela criança de 4 anos que fala, eu vou ser médico, e né? Muito difícil, né? Inclusive, eu acho muito complicado um adolescente de 15, 16, 17 Descobrir anos o que vai fazer pro ter resto que da vida. decidir o que ele vai fazer pro resto da vida naquele momento, né? E eu acho que é muito importante a gente poder parar, refletir e falar, olha, não é o que eu quero, não é o que me faz feliz, né? O curso de Direito, se você gosta, é um deleite. Se você não gosta, é um inferno. Mas isso acho que para qualquer curso, né? Então, imagina, eu vou prestar matemática aqui na Federal de São Carlos porque a nota de corte é baixinha. Se você não gosta de matemática, você imagina fazer um curso de matemática? Vai ser um inferno, né?
Então, assim, eu acho que você precisa ir sentindo isso. E eu sempre motivo muito os alunos. Olha, se você tiver oportunidade, faça quanto mais estágio você puder durante a graduação e em situações diferentes. Não fica só no mesmo lugar. Faz um ano de escritório, um ano de MP, um ano de magistratura, faz no fórum, na delegacia, para você entender ali o que você quer e o que você não quer. Eu até tenho um aluno, acho que ele deve estar no 4º semestre agora, né? A gente discutia muito em sala a questão penal e tudo mais, né? E eu indiquei ele para um estágio na delegacia. Depois de uns 6 meses ele veio, professor, acho que é um pouco diferente do que eu imaginava, né? Eu falei, por quê? Ele falou, a gente só faz tráfico de drogas e violência doméstica. Basicamente é isso, né? O que nós temos hoje de volume de trabalho é basicamente isso, né? Então, assim, enquanto você acha que aquilo que você estava discutindo é o grande problema da sociedade, quando você olha na prática, talvez não seja tão impactante ou tão influente aquilo, né? Então, acho que é importante, assim, eu acho que é muito importante você ir testando o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, né? E eu acho que a Tassi pode falar uma coisa, até porque a gente já fez faculdade, né? A gente sabe disso, né? A gente tem uma coisa na faculdade aqui que eu acho muito bacana, que é a proximidade com os alunos. Porque em muitas faculdades por aí, você não consegue sentar com o professor e conversar com ele, e discutir com ele uma coisa. Você vai ter aquele período em sala de aula e ponto final. Ali é muito comum a gente ser o tempo todo procurado ali para tirar uma dúvida, para uma orientação. Eu não sei se eu pego esse estágio ou esse, né? Então, isso é importante. Eu acho que isso só ajuda. Eu falo que... Eu sempre sou paraninfa, né, Heraldo? E eu falo que eles são meus filhos, praticamente, do direito. Então, quando eles começam a atuar, é muito comum alunos me ligarem e falar, professora, tô com essa ação aqui, distribui isso ou não distribui isso? Eu falo, olha, acho que tem que distribuir isso. Ô, professora, dá uma olhada. Professora, tem um modelo? E o que eu acho do direito na advocacia, ela é muito pessoal. Então, quem contrata o Heraldo, não vai me contratar, que é o Heraldo. Tanto que eu tenho vários processos, quando eu quero colocar advogados para fazer a audiência, tem cliente que não gosta. Porque contrata a pessoa. Então, eu acho que essa bobeira de que, é meu concorrente, não é seu concorrente. Eu dar o modelo, ajudar, auxiliar o aluno, é o cliente dele. Esse cliente não iria até o meu escritório, já é dele. Não faz diferença. Outra coisa, acho que você começou uma picada, uma conversa aí importante, né? A gente discute isso dentro da OAB, dentro da advocacia como um todo, né? As pessoas acham que todos os advogados são inimigos, né? Que eu odeio o Agnello, que o Agnello me odeia, eu odeio... Não, a gente somos todos amigos, ou deveríamos ser, né? Por quê? Muito difícil quem consegue fazer tudo sozinho. É impossível. E eu acho que é muito mais vantajoso para a parte que está te contratando e para você ter aí a possibilidade de chamar assim, Agnello, vamos fazer junto essa ação? Vamos trabalhar junto nesse caso? Né? A gente pode entregar isso melhor. E principalmente no começo da profissão, isso é imprescindível. A gente ter essa possibilidade de utilizar e de se apoiar em pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de experiência que a gente, ou que atua numa área mais específica que a gente. Por quê? A gente vê na prática, muitas vezes, pessoas inexperientes prejudicando o seu cliente porque esqueceu ou porque não estudou muito bem aquele caso, e aí já não tem muito mais o que fazer, né? Então, assim, isso é muito comum, e principalmente aqui no interior, eu vejo isso de uma forma muito natural, assim. As pessoas, por exemplo, que se formam, que são nossos alunos, né? Eles vêm, nos procuram, pedem auxílio, e a gente sempre faz. Eu acho um diferencial, eu fiz faculdade no Mackenzie, em São Paulo. E eu acho o diferencial de você, se você quer atuar em Pirassununga, se você quer abrir um escritório em Pirassununga, o diferencial de fazer o curso de Direito em Pirassununga é muito grande.
Por quê? Você vai fazer estágio aonde? No fórum aqui. Os nossos juízes aqui são juízes efetivos, que não vão embora, de carreira. Então, quando você virar advogado e você for ao fórum conversar com o juiz, já é aquele juiz que você conhece, que você trabalhava lá, né? Quando você vai à delegacia, você faz o estágio em Pirassununga, você vai à delegacia, são aquelas pessoas. Então, quando você se forma advogado e já fez o estágio na sua cidade, você já sabe como a máquina funciona e você tem mais proximidade, às vezes até vergonha, porque é natural a gente ter vergonha de juiz, às vezes medo, insegurança. E fazendo o curso aqui e fazendo estágio, eu acho que você já fica anos-luzes, né? Eu falo que eu fiz faculdade em São Paulo. Quando eu cheguei em Pirassununga, até eu me ambientar aqui, né, e no fórum, aí as pessoas não viram o meu crescimento, que eu fiz faculdade muitos anos e atuei fora, e já tinham que lidar comigo. Não tinham nenhuma impressão de mim, eu nenhuma impressão deles. Mas eu tive que fazer toda essa conquista do meu nome, da minha pessoa, para hoje ter essa estabilidade. E aquela pessoa que faz aqui, as pessoas que fizeram em Leme, meus conhecidos, porque na época não tinha São Paulo, já tinha mais esse trâmite dentro Eu acho que eu sou dos locais. um exemplo disso, né? Porque eu fiz em Leme, morava aqui, então todos os estágios, ou a grande maioria deles, eu fiz aqui. Então eu fiz com juízes, promotores, delegados, Isso é bom, no Heraldo. fórum. Então eu já conhecia todos, né? Então eles viram mesmo a minha evolução, tudo mais. E hoje eu conheço as pessoas, né? Sei quem são as pessoas. E isso é importante, isso faz Muito muita no diferença. direito, muito. Não que um juiz vai dar ganho de causa porque você foi Esquece, estagiário esquece, dele, gente, não é esquece. isso, né? Mas assim, você conhecer as pessoas que trabalham nessa área, dentro daquela cidade, daquela região, é imprescindível para que você possa trabalhar ali de uma forma plena, né? A gente fala, por exemplo, você vai em São Paulo, você tem fórum que tem 200 varas ali, né? Ou seja, não tem como conhecer as pessoas. Aqui no interior é muito mais fácil, né? Então, a gente acaba transitando muito sobre isso, né? E uma pergunta, assim, eu substituí em Leme, o Heraldo hoje ele mora em Leme. Eu dou aula sempre em Pirassununga e eu já substituí em Leme. E eu entrei na sala e tinha muita gente de Pirassununga, né, para ter aula comigo, que tem em Pirassununga, e eu, a mesma, em Leme. Por quê? Como a faculdade ela tem muito tempo, né, ela já é uma faculdade consolidada em Leme, as pessoas chegavam, às vezes, a duvidar da qualidade de Pirassununga. Mas eu digo que as duas têm qualidade, Com certeza. né? Qualidade igual. Sim. Inclusive, tá, se você me lembrou de uma coisa interessante, né? Hoje, a faculdade se chama Anhanguera, mas ela é de um grupo educacional maior chamado de Cogna, né? E não sei se... E hoje nós temos a Anhanguera no Brasil todo, né? A primeira Anhanguera do Brasil é a de Leme. E a segunda de Pirassununga. Então, nasceu aqui, né? Entre Leme e Pirassununga, né? E, historicamente, como não tínhamos aqui o curso de Direito, íamos muito para Leme. A minha turma, metade da turma era de Pirassununga, né? E hoje a gente está conseguindo, aos poucos, fazer com que essas pessoas confiem mais no nosso trabalho, né? Porque lá é um curso de 30 anos, né, de tradição. Tem nome, né? A gente tem um curso aqui de 2018, então um curso aí que ainda está chegando na sua primeira década, né? Então eu acho importante isso. Outra coisa que eu acho muito, muito bacana de falar, né? Porque a gente ouve muito, assim, de coisa da cidade, né? Hoje eu moro em Leme, mas eu tô aqui literalmente todos os dias, né? Minha família é daqui, né? A faculdade Heraldo aqui. está no contrassenso lá, gente. Exatamente, né? A gente vê muito, a gente ouve muito assim, mas a faculdade fechou, não fechou? Não, porque antes a faculdade ficava naquele prédio que era lá na beira da pista, né? E já há 3 anos, né, a gente saiu desse prédio e hoje a gente está aqui na Avenida Felipe Boller Júnior, né, no prédio do Colégio Avicena, né?
E aí o colégio funciona de manhã e à tarde e a gente funciona à noite, né? Então, quando você passa lá, dá para ver o nosso letreiro e tudo mais, né? E muita gente acha que é só um polo, que tem só uns computadores, mas não. A faculdade toda tá lá, a gente usa a estrutura toda do prédio, todas as salas, tudo. Então, assim, a gente está crescendo muito, inclusive a gente está aí com perspectivas de ou aumentar aquele prédio ou de irmos para um outro prédio, né? É que também a gente ficou 20 e Com poucos anos quantos naquele alunos prédio. nós estamos, Heraldo? No direito ou É, tudo? no direito. Hoje, no direito, a gente está com cerca de 250 alunos inscritos, né? E no Agora, total da faculdade? contando com os cursos online da faculdade, os cursos EAD, a gente passa de 2.000 alunos. Gente. É muita gente, né? Outra coisa bacana, pessoal, de falar, inclusive vou até pegar aqui minha colinha, só um minutinho, por quê, né? A gente está tendo muita mudança do MEC sobre essas questões de curso EAD e tal. Inclusive o direito nunca foi EAD, espero que nunca seja, né? Como a medicina, odontologia, são cursos que são apenas presenciais. É claro que dentro do curso presencial você tem algumas disciplinas que são online, mas o curso ele é um curso presencial, tá? E hoje esses cursos EAD, que estavam sendo 100% EAD, eles estão deixando de ser para ser híbrido. Então é um curso que a gente chama de semipresencial. A pessoa faz 1 ou 2 noites por semana de aulas presenciais e faz 2 ou 3 noites de aulas online, né? E com isso, a gente tem aí um portfólio de centenas de cursos que você pode fazer no online, mas a gente tem alguns cursos que estão começando agora. Então, por exemplo, a gente já tinha Educação Física, que é um curso semipresencial. Hoje a gente já tem Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Farmácia, Nutrição e Biomedicina, né? E também a gente tem aí a oferta de alguns cursos presenciais, como, por exemplo, Engenharia Mecânica, que também existe aí nessa vertente do semipresencial. Então, muita gente fala assim, mas olha, eu não tenho disponibilidade para fazer um curso presencial de 4, de 5 noites. Você pode buscar oportunidade de fazer outros cursos que sejam aí semipresenciais ou mesmo que sejam online, tá? Então deixa eu deixar aqui o telefone, pessoal. Se você tiver dúvidas ou quiser saber mais dos nossos cursos, do nosso portfólio, tudo mais, você pode ligar no 3565-8900, que é o número da faculdade ali do pessoal do comercial, tá? Eles vão atender você e vai conseguir passar para você todas essas informações. Outra coisa, a gente tem muita oferta de bolsas parciais ou de descontos. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com a CIP aqui. Então, se você trabalha numa empresa que é associada à CIP, você já vai ter desconto. A gente também tem outros descontos Desconto da prefeitura. Exatamente, prefeitura, militar. Então, dá uma ligadinha lá, conversa com as meninas, porque às vezes a pessoa entra lá no site e vê um valor. Aquele é o valor cheio, sem nenhum desconto, nenhuma bolsa, nada. Às vezes você ligando, onde você trabalha, tudo mais, você consegue descontos e isso vai ser importante para que você consiga fazer aí, tá? Outra coisa também, se você quiser passar na faculdade, a gente está aberto aí de segunda a sexta, das 9 da manhã às 16 horas, tá? A parte do comercial, e dos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. Então também dá uma passadinha, ela conversa com a Gisele, tá? E ela vai poder passar para você aí presencialmente, aí conversar com você melhor sobre isso, tá? Então eu sempre indico, porque até dá para você pedir a matrícula pelo site, mas eu não recomendo, por quê? Porque você pode estar perdendo desconto. Então dá uma conversada com as meninas do comercial e elas vão poder orientar você melhor sobre isso, tá? Outra coisa também, já que a gente está chegando aqui na parte final, tá? Eu conversei com o pessoal do comercial para ver se eles tinham alguma oferta especial para que eu pudesse contar para vocês aqui, né? E aí o pessoal
do comercial passou o seguinte: eles estão tendo aí, durante essa semana, a próxima aí, o vestibular meritocracia, tá? E esse vestibular, ele vai ofertar bolsas de 100% para o melhor aluno, tá? Então, entre em contato lá no 35658900 ou passa lá na Felipe Boller Júnior lá de segunda a sexta das 9 às 6 ou de sábado das 9 a 1, conversa lá com o pessoal do comercial e pegue maiores informações. Lembrando que eu tenho que ter um número mínimo de inscritos, aquelas coisas tal, mas chama o seu primo, o seu amigo, vai lá fazer essa bolsa, que eu acho que é importante você conseguir isso, né? A gente sempre fica triste quando não consegue fechar Turma, esse número mínimo para dar bolsa, tá? Então, pessoal, e assim, eu não gosto do direito, detesto isso. Temos muitos outros cursos lá, né, que você pode se interessar, né? Agora nós estamos com os cursos profissionalizantes, né? Também temos cursos profissionalizantes lá, né, cursos mais rápidos aí de 2 anos, de 1 ano e meio, tudo mais. Então, se você tiver interesse, dá uma conversada com o pessoal do comercial, que eles têm aí muito mais informação sobre esse portfólio de cursos do que eu tenho, tá? Então, pessoal, passa lá, dá uma ligadinha lá, 35658900, ou passa lá na nossa unidade, lá no Colégio Avicena, lá na Felipe Boller Júnior, tá? Para que você possa ter mais informações. E também, se você quiser, entre em contato com a gente lá, agenda um horário para que eu possa conversar com você, né, para que eu possa mostrar a faculdade também. Muito bacana isso. E, Heraldo, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer a presença. Eu gosto muito de recebê-lo, já recebi no meu podcast. Sabe que aqui é um programa que está sempre aberto, né? Não só para falar do curso de Direito, mas de matéria de Direito também. E queria que você deixasse uma frase para aquelas pessoas que estão em dúvida, que pensam se querem ou não fazer Direito. Eu queria que você desse uma frase, um conselho para essas pessoas, quem sabe ajuda e toca elas se vai ou não vai. Acho que não é bem uma frase, mas, né, é uma coisa que eu sempre falo, assim. Você para e você pensa assim, pô, eu vou fazer 5 anos de faculdade, né? Pessoal, esses 5 anos ele vai passar, você fazendo faculdade ou não. A única diferença é que daqui 5 anos você vai ter um diploma na mão ou não, né? Então, vai lá, conversa com a gente, começa o curso, vai assistir uma aula experimental com a gente, vê se encaixa para você dentro do seu orçamento, dentro da sua vida, porque os 5 próximos anos eles vão passar para você, querendo ou não, de uma forma ou de outra, né? E eu sempre brinco porque os alunos falam, nossa, eu vou me formar só tal ano. chega, né? Aí chega na formatura e eles, ai, mas passou tão rápido, eu vou sentir falta, onde é que eu vou à noite todo dia e tudo mais, e agora o que eu faço, né? As amizades que fazem, né, Muito, Heraldo? né? Então, assim, eu acho que é um grande prazer trabalhar com educação, né? Eu acredito que o único caminho para a gente evoluir enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto nação, é através da educação, né? A gente pega aí, historicamente, as grandes potências mundiais só se tornaram grandes potências investindo massivamente em educação. Então, acho que é um desafio, é uma dificuldade, mas também é algo muito importante a gente trabalhar nesse ramo, né? Eu sempre falo que a gente sempre vai precisar de professores, né? Então, muito importante. Claro que tem dia que você gostaria de estar em casa com as suas filhas, né? Mas eu acho que é importante. Uma coisa também que a gente comenta bastante no off, né? Por mais que o seu dia tenha sido difícil, tenha sido, né, que você esteja cansado, quando você entra em sala de aula, parece que você deixa tudo aquilo lá fora e é um momento outro lugar. totalmente assim de você se conectar com uma outra coisa, assim. E a gente fala que, por incrível que pareça, é um momento de relaxamento, né? De você deixar toda aquela tensão e de você chegar para aquelas pessoas que estão ali interessadas em aprender um pouco mais, né? É muito bacana. Eu acho que também é importante deixar ali o recado para os ouvintes, até pela introdução que o Dr. Heraldo fez no início, falando da pontuação da faculdade de Direito, porque a gente que é da cidade pequena, do interior, eu falo muito
pela minha época como estudante, né? A gente tinha aquele complexo de que uma faculdade na sua cidade, numa cidade pequena, ela não tinha Qualidade. ela não tinha né? qualidade para você ter uma boa formação. E, então, tudo que o Dr. Heraldo falou aqui está desmistificando tudo isso hoje, né? Então, a gente vê aí Pirassununga com uma faculdade com uma pontuação de excelência frente ao MEC. Então, assim, já não temos mais aquela necessidade de fazer o caminho que eu, a doutora Tassiane, fizemos de estudar em grandes cidades. Então, é uma oportunidade muito boa aí para a população de Pirassununga Sim. e das Além- cidades da região que não tem o Perfeito. curso. Eu acho que eu sou dessa época também, que assim, a gente nem tinha, né, a opção de fazer aqui. E se tivesse também, seria, mas eu vou fazer uma faculdade aqui em Pirassununga, né? O que eu vou virar, né? Exatamente, né? Será que eu vou conseguir me tornar um profissional? E eu acho que hoje, pessoal, é assim, a gente que já passou pela faculdade, a gente sabe disso, né? O produto que você vai ser no final, né? O profissional que você vai ser, ele é muito mais produto de você do que daquela faculdade que você está fazendo, né? Você pode fazer a melhor faculdade do Brasil e ser um péssimo profissional, ou você pode se tornar um grande profissional, né? Então, assim, depende muito de você. A gente está aqui para dar os caminhos e para dar as oportunidades. E é muito bacana a gente poder ofertar isso na nossa cidade e por um preço acessível, né? Que você não tenha que morar numa cidade grande, com todos os custos agregados que isso traz, né? Perfeito, doutor. Bom, eu falar da faculdade de Direito aqui, graves problemas mentais falar disso, né? Porque eu amo a faculdade e eu amo os alunos, né? E acredito que seja recíproco, porque eu sempre recebo muito carinho deles, sempre sou escolhida para ninfo, melhor professora. E eu acho que essa proximidade que o Heraldo falou, que nós temos com os alunos, faz toda a diferença. Todo mundo tem problema. Todos os alunos têm problemas. Eu tenho problemas. E eles trazem esses problemas, às vezes, para a gente tem toda a sensibilidade de questão de falta. Ai, Tassi, mas como... Nós temos aluna, por exemplo, a Paula Camilo, um bebê pequenininho. E ela faz o curso e ela dá o sangue, né? A gente tem vários casos pontuais, né, Heraldo? E nós estamos lá para acolher. Se você tiver interesse de fazer faculdade, vai conhecer. Tá? Gente, eu não ganho nada com isso, tá? Eu não ganho R$1 em cima da matrícula, nem nada de vocês. Nem eu queria ganhar. Eu tô falando assim, de conselho de pessoa mesmo. Vá conhecer e fala assim, ai, tá, mas eu não sei se eu gosto. Gente, o direito é tão grande que é muito difícil você não gostar de nenhuma fatia do direito. Muito difícil. Sem dizer o tanto de amigos que eles fazem. Nós estávamos com o primeiro ano agora, se meus alunos estiverem ouvindo, muito unido. Né, Heraldo? Muito. Fizeram camiseta, tudo junto, eles estão saindo para beber junto. Promessa essa gangue vira contra a gente, né, Heraldo? Com certeza. Mas tá tudo bem. Mas assim, deles, pessoas mais velhas, mais novas, um ajudando o outro, e que um problema que não sei o quê, e um falou pro outro, que já indicou pro outro, que são amigos de no fulano, de ciclano. Então também é um momento de você mudar de vida, mudar de ambiente, estar num lugar que te fortalece e te faz crescer. Outra coisa também que você fez, o que eu me lembrar aqui, né? A gente tem hoje muitos alunos que não são de Pirassununga cursando aqui, que são de Porto Ferreira, Que eles vêm de van, né? Analândia, da região, né? Então, geograficamente, Pirassununga é muito privilegiado por isso, né? Então, hoje, por exemplo, Porto Ferreira, a gente tem uma legião massiva de alunos cursando aqui, porque hoje eu não tenho mais o curso de Direito em Porto, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Isso só faz com que a gente tenha mais motivação para continuar, né? Exatamente. Então, estamos chegando ao fim do programa. Gente, queria muito agradecer pela oportunidade. Passou muito rápido aqui, Rápido, acabei de né? olhar. Eu falei, deve ser umas 5h20, não, já é 6 horas. Passou muito rápido aqui. Agradeço o convite. Espero poder retornar aí para falar de outros temas do direito, ou de outros temas aí, de outros assuntos também, para falar da faculdade, de outras coisas. Estou sempre aberto aí. Bom, vamos voltar ainda, né, Heraldo? Vamos escrever um livro ainda. Com certeza. É isso aí, gente. Muito obrigado, doutor Heraldo, pela participação, pela presença, sempre enriquecedora. E avisando aos nossos ouvintes que terça que vem estaremos novamente aqui no nosso programa Radar Jurídico. Uma boa tarde a todos.